Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite a todo mundo. É um prazer imenso falar com vocês. Esse bate-papo aí ao vivo é muito gostoso, muito bom. Então, vou pedir a vocês aí para, durante a nossa transmissão, que a gente realmente aí coloque aí as informações, as dúvidas que vocês também tenham. É bom vocês colocarem aí pra gente, tá ok? Nossa equipe fica ligada aqui e, num determinado momento, a gente dá uma paradinha, retira a dúvida de vocês e dá prosseguimento. Aqui, antes de a gente dar continuidade à aula, né? Eu queria falar o seguinte, esse curso que eu estou fazendo para vocês aqui, ele é disponível para todo mundo, qualquer pessoa que queira assistir a essas aulas, vai assistir tranquilamente no canal do Estratégia e também no meu canal Desce o Terror, tá bom? Então ele fica lá disponível, é tudo gratuito para vocês. Toda a parte que a gente está desenvolvendo aqui com vocês, como a gente vai construir o texto, como foi a prova passada e assim por diante, tudo é gratuito para vocês, tá ok? Então, a gente vai postar para você aqui no fórum, daqui a pouquinho, a gente vai colocar o link da primeira transmissão, mas você já guarda aí e daqui a pouquinho você encontra isso, tá legal? Tanto no canal do Estratégia quanto no meu canal Desce o Terror, você vai encontrar tranquilamente esses dois vídeos, tanto que a gente está fazendo agora para vocês, com essa transmissão ao vivo, e também a gente tem a transmissão anterior. Naquela transmissão anterior, nós fizemos o quê? Nós mostramos, fizemos aquela comparação do edital de agora com o edital do concurso passado, né? E ali foi falado o quê? Olha, vai ser uma discursiva do conteúdo português, uma questão teórica. E a gente viu como foi essa questão teórica. Isto é, o que a banca quis que o candidato escrevesse, tá legal? E não vai fugir muito daquilo que foi proposto na aula passada, né? Da prova passada. E a gente vai, ao longo das nossas aulas gratuitas aqui no nosso canal, tá? Ao longo das nossas aulas, a gente vai comentando com vocês. Vocês devem estar lembrados que na nossa aula passada, no inicinho dela, eu coloquei para vocês a forma de vocês chegar aos cursos de correção desse curso nosso do TJPR, tá? Então você pode sim, se quiser, né, para você se testar, você pode adquirir os cursos de só correções. Então basta você procurar lá só correções TJPR, você vai encontrar lá, tá legal? Coloca a palavra correções na parte de pesquisa e você vai encontrar numa boa. Tudo bem? Beleza, mas isso é para aquelas pessoas que quiserem ter a redação corrigida. Porque o restante, tudo estará aqui para você disponível numa boa, tá bom? Terror, mas aí eu quero achar todas as aulas, já com os links, tudo certinho. Beleza, vá nesse nosso curso de discursiva, esse curso de correções, só digitar lá, correções TJPR, você vai encontrar lá os nossos cursos de correção. Aí, a aula 0 já tem lá quais são as aulas, tá ok? Eu já tenho os links lá, ó, antes de mandar a redação para a gente poder corrigir, assista primeiro as aulas do link tal, link tal, link tal, tá bom? E aí você vai ser direcionado nesses links aí, você vai assistindo a essas aulas para depois enviar para a gente as redações. Muita gente, eu até enviei e-mail para alguns, né? Muita gente enviou para a gente já a discursiva que a gente já havia proposto do TJPR, né? Então a gente já colocou a primeira aula de discursiva de correção. Muita gente já enviou, até falei assim, poxa, seria bom você primeiro esperar um pouquinho, assistir a esta aula, né, de hoje, para depois, a partir dessa aula 2, eu acho que vai ser mais dinâmico, mais fácil de a gente poder trabalhar. Mas quem já enviou, a gente vai corrigir numa boa, tá bom? Meus amigos, então a gente vai dar prosseguimento à nossa aula passada, é interessante vocês verificarem essa aula passada, tá? A gente falou então como caiu na prova passada. E aí a gente produziu um texto, mostrou como a gente abordaria isso, sempre lembrando que a banca vai deixar pelo estilo da prova, tá? Pelo que está previsto no edital, pelo estilo da prova, ela tem que determinar os passos do seu texto. Então ela logicamente vai colocar lá os chamados tópicos. Ela vai colocar para você alguns tópicos e a partir desses tópicos você vai dissertar, tá bom? Por quê? Ela vai fazer pedidos de língua portuguesa para você, tá bom? Beleza, um desses pedidos que a gente vai perceber que a banca vai cobrar, não vai ter jeito, a gente tem que saber a diferença dos tipos textuais e também o ponto de vista do autor, que você vai ser o autor do seu texto, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho essa diferença para a gente argumentar bem. Olha lá.
Então vamos para a nossa aula 2 do TJPR. Vamos lá. Pegando aqui então o seguinte, nós temos quais tipos de texto? Então nós chegamos a comentar na aula passada, né? Nós falamos desses tipos básicos de texto e eu quero primeiro falar aqui, ó, dos pontos de vista. Por quê, meus amigos? O tipo de texto é se você tem um texto dissertativo, narrativo, descritivo. E o ponto de vista, olha, o ponto de vista é a ótica do autor. O ponto de vista é a forma como ele quer passar a informação. E aí nós vamos ter o ponto de vista objetivo, em que o autor, de certa forma, quer dar um distanciamento da informação, né? E ele vai procurar utilizar uma linguagem mais formal, mais distante, para deixar o texto com que característica? Deixar o texto mais objetivo possível, sem impressões individuais. Já num texto subjetivo, com ponto de vista subjetivo, aí não. Aí o autor, ele quer realmente aparecer. Ele quer mostrar que isso é um sentimento dele, tá ok? E aí, logicamente, como nós comentamos, o gênero textual que a gente escolhe para poder escrever qualquer coisa, ele vai influenciar diretamente nessa escolha, né? Entre um ponto de vista objetivo, em que eu quero me afastar um pouco, o autor quer se afastar um pouco, coloca toda a informação em terceira pessoa, tá? E ele procura adequar a linguagem de forma a não transparecer muito o seu aspecto intimista, né, a sua emoção. Já um texto subjetivo, não. Um texto subjetivo é natural que o autor utilize a primeira pessoa. Muitas vezes ele vai utilizar de algumas palavras com sufixo, às vezes um sufixo pejorativo. Às vezes, como a gente viu, o tom subjetivo, por exemplo, na aula passada, das palavras da Sherazade, né? Então a gente comentou a respeito disso, porque acaba perdendo um pouco a credibilidade naquilo que se fala. E a gente, ao produzir um texto, logicamente, no pedido da questão, pediu a sua opinião sobre alguma coisa, você tem que se distanciar. Você não pode colocar o seu texto de forma subjetiva, tá ok? Isso entra mais no estilo, né, da linguagem, entra mais na parte da literatura. Dificilmente a banca pediria para você colocar o seu texto em primeira pessoa, tá bom? Beleza, pela forma como a gente tem visto que a banca vem cobrando, tá? Beleza, então, vamos aqui partir para a nossa tela para a gente ter essa noção aí. A gente viu o tipo de texto, e aí, quais são os textos? Nós temos aí o descritivo, é aquele que enumera elementos, nós temos o narrativo, aquele que conta uma história, e nós temos o dissertativo, aquele que fala sobre um tema, fala sobre um assunto, fala sobre um tema, tá legal? E nós vimos o ponto de vista objetivo, coloca do lado aí, ó, verbos na terceira pessoa, pronomes na terceira pessoa, ok? Em que se quer a objetividade, a própria palavra já diz, né, pra gente. Já o texto subjetivo, ele é carregado da primeira pessoa, né? Ele quer passar a emoção daquilo que se fala, tá bom? Mas para o emotivo, o toque da emoção aqui, ó, tá? Beleza. Tanto o texto descritivo, narrativo ou dissertativo, eles podem ser desmembrados de acordo com essa ótica. Uma ótica mais objetiva, em terceira pessoa, e uma ótica mais subjetiva, em primeira pessoa. Tá legal? E aí, vamos lá. Se de repente alguém te pede uma opinião, né? Aí alguém pede a opinião e ela fala assim para você, ó, sinceramente, eu acho isso, ó, eu penso isso, eu acho que você pode fazer assim, assado, eu acho que você deve fazer assim, assado. Quando a pessoa coloca só eu acho, eu penso, olha só, isso é totalmente emotivo, é só aquilo que eu acho. A partir do momento que alguém argumenta e ele coloca nesse alguns fundamentos, ele dá base, dá crédito numa autoridade, olha, já foi feito assim, assim, assado, e houve problema por conta disso, disso, disso. É bom você pensar, porque, de acordo com as pesquisas assim, assim, assado, se você investir nisso, você pode ter problema. Então o que acontece? A pessoa, nesse caso, não está só no achismo. Esse achismo é o texto subjetivo. Já um texto racional, impessoal, objetivo, nessa ótica objetiva, ele passa mais credibilidade. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá.
Indo à frente, vamos pegar então o primeiro tipo textual que a gente comentou aí, né? É o texto descritivo. Por que eu estou falando aqui, pessoal, sobre os tipos textuais e tal? Porque a banca, ela pode pedir lá nos tópicos, ela pode pedir para você descrever, ela pode pedir para você narrar. Foi pedido na prova passada para narrar o primeiro parágrafo, lembra? Beleza, fazer um histórico, né? Um resumo da narrativa, um relato ali do que aconteceu, tá ok? E depois foi o quê? Dissertar, dando a opinião. Então, primeiro a gente passa aqui os tipos textuais, para você entender direitinho esse tipo textual, a partir daí a gente formula o texto, tá? Acompanhando comigo então, o texto descritivo, e a gente não está deixando também de estudar a língua portuguesa, na prova objetiva cai isso também, tá? Então, vamos lá. O que é o texto descritivo? Vou ler aqui para você e depois a gente passa a explicação pormenorizada. O texto descritivo, ele enfatiza aquilo que é estático. É como se fosse um retrato, um recorte de uma paisagem, de uma ação, de um costume. O texto descritivo vai induzindo o leitor a imaginar o espaço, o tempo, o costume, isto é, tudo aquilo que ambienta uma história, a informação que se quer veicular. Por exemplo, às vezes a gente quer contar a história, né, de alguém que de repente, poxa, cometeu um crime, tá? Então, por exemplo, se de repente isso foi um filme, logo no início do filme vai se mostrar o quê? O ambiente onde mora aquela pessoa, né? Todos os percalços pelos quais ela vem passando para poder chegar até aquela ação cruel. Vai mostrar, por exemplo, o momento, a época, né, em que ele viveu, vai colocar algumas características, então pelas ações dele a gente vai perceber as suas características psicológicas também, né? Agora, num texto que você vai escrever, normalmente essa descrição acontece quando? Onde? Ela acontece lá no parágrafo de introdução, que é chamado de ambientação. Então se dá uma ambientação, se fala como era aquela cidade onde ele morava na rua tal, era uma cidade pacata, ele era assim, assim, assado, ele agia assim, assim, assado. Normalmente a gente percebe que os verbos ficam no pretérito imperfeito do indicativo. Por quê? Porque ele transmite uma rotina no passado. E também a gente percebe no texto descritivo, é normal isso acontecer, frases nominais, em que as características são os elementos mais importantes naquela ambientação. Tá legal? Beleza. Então, olha só, o descritivo, né, o texto descritivo, ele procura pintar para a gente aquele quadro do ambiente, como era aquele ambiente, aquela situação pela qual passava o personagem, tá bom? Vamos a um exemplo aqui, que eu acho que vai figurar melhor, tá? Então nós temos aqui uma imagem, não é? E dessa imagem a gente pode pensar num texto, né? De um lado, a seca triste e lenta, de outro, as mínguas dos animais jazidos pela falta de água e alimento. Então aqui o animal, né? Aqui ó, caído, as pessoas de forma triste, né? Cabeça baixa, um sol escaldante, né? Beleza, as imagens cadavéricas se postam a todo lugar, o céu sempre azul, o chão um ajuntamento de cinza e nuvem de poeira. Veja aqui nesse texto que não há verbos de ação, entendeu? Que o fulano saiu correndo, ele fez isso, fez aquilo, não. A gente percebe mais as frases nominais, a gente percebe mais as características, olha só, os adjetivos. Isto é, os nomes são os elementos essenciais nessa caracterização, nessa ambientação. Quando nós colocamos verbos, normalmente vai transmitir uma rotina nesse passado. Tá legal? Beleza, acompanhando comigo mais um, olha só. Pegando mais um, a gente também vai falar que descrever é enumerar características, ações, elementos que produzem uma imagem congelada daquele instante, daquela rotina. Então é como se a gente fotografasse aquele ambiente. Olha só esse texto. Ao centro, uma casinha de um povo sofrido, isolado pela seca castigante. O vento traz
esperança de que a chuva brindará o dia. Então aqui, ó, ventando, né, sentindo aqui o vento e de repente algumas nuvens passando, né, ó. E aí nesse caso, trazendo a esperança de que a chuva brindará o dia. Então note aí o tipo textual, a descrição. Não vemos aí ação, ok? A gente vê pouquíssimo de ação. Quando é uma ação rotineira no passado, tá bom? Esse é o texto descritivo. Falou lá, é uma descrição, é uma enumeração de característica, é uma enumeração de ações, é uma enumeração de elementos. E a gente parte para o outro, olha só. Essa enumeração de elementos a gente percebe muito em receita, olha só. Vamos falar aqui sobre a receita do doce de iogurte, tá? Vamos fazer então um doce de iogurte. Então olha só, aqui alguma característica dele, né? Beleza, mas o que importa aqui para esse texto descritivo, é a forma do texto descritivo, vai gerar o texto instrucional. O que vem a ser o texto instrucional, também chamado de injuntivo? É aquele que enumera ações, tá ok? É mandar fazer. Você deve fazer alguma coisa, tá? E numa receita, a gente já tem estrutura textual própria para isso. Veja bem, você primeiro enumera os elementos, que são aqui os ingredientes, né? E esses elementos a gente vai ver que são os substantivos, caixas de gelatina sabor uva, 2 copos de iogurte natural. Está vendo só? Então a gente enumerou elementos, são os ingredientes. E o texto injuntivo, propriamente dito, é o modo de fazer. Está aqui, ó. Modo de fazer. Aí você tem quem? Esses verbos no imperativo, né? Prepare a gelatina de acordo com as instruções da embalagem e leve à geladeira por 2 horas ou até endurecer ligeiramente. Transfira para o liquidificador. Junte o iogurte e bata até obter uma mistura homogênea. Coloque em taças individuais e leve à geladeira por mais 1 hora antes de servir. Viu só? Então a gente tem a enumeração de ações também. É um tipo de texto descritivo. E aí a gente tem esse texto instrucional e ele pode sim cair em prova. Por quê? O texto injuntivo, né, esse texto, ele pode aparecer muito em publicidade, em propaganda, né, justamente por conta daquela ideia do imperativo, né, do mandar fazer, realizar isso, realizar aquilo, tá ok? E nós montamos aqui um texto injuntivo para o concurseiro. Vamos lá, um texto, uma receita para o concurseiro, receita para passar em concurso público. Ingredientes, nós temos então aqui, ó, a enumeração de elementos, ó, de substantivos aí, ó, dedicação, entusiasmo, organização, bom material. Modo de fazer, olha só, vamos enumerar ações. As ações são várias. A primeira, estudar. Depois estudar. Beleza? Então, já a gente sabe, né, que para o concurseiro, a razão dele, né, de passar em concurso público é justamente o estudo, beleza? Então, com isso a gente viu aí o texto instrucional, o texto injuntivo. Vamos que vamos. A gente vai falar agora sobre o texto narrativo. Meus amigos, o descritivo, basicamente ele fotografa o ambiente e ele mostra pra gente como era naquela época, aquele ambiente, aquela pessoa, beleza? Já o que é o texto narrativo? É como se fosse o cinema, é como se fosse um filme, né? O narrativo, basicamente, ele vai ter as ações. Então vai ser, na realidade, você vai observar que é um encadeamento de ações, uma após a outra, uma sendo a razão da outra e assim por diante. Tá legal? Nós temos que ter um ambiente para aquela narrativa ser contada, né? Aquela história, ela passou naquele ambiente. A gente tem que ter um personagem e esse personagem tem que agir, né? Ele tem que agir. Então nós temos que ter alguém também para poder contar a história, que é o chamado narrador. E assim a gente tem os chamados elementos da narrativa. Acompanhando comigo, olha só. O que é o texto narrativo? É aquele que conta uma história, tá bom? Então nós temos o personagem, ele está num cenário, né, num ambiente, num local, num determinado tempo,
e ele vai executando ações, uma após a outra, desencadeando a complexidade da história, as complicações. Ele resolve uma coisa e depois outra coisa vai precisar também de resolução, e assim por diante. E a gente tem sempre uma pessoa que vai contar. O normal, nós temos um narrador. Esse narrador, de acordo com o ponto de vista dele, lembra lá no início da nossa aula? De acordo com o ponto de vista dele, ele pode ser um narrador observador, que é aquele que está vendo de longe, contando a história de outrem, né? Ou ele pode ser também um narrador personagem. Ele está vivendo aquilo e contando para as pessoas o que ele está vivendo. Tá legal? É o narrador personagem. Nesse caso, nós temos o cunho subjetivo no narrador personagem, ele conta uma história dele usando a primeira pessoa, de acordo com o que a gente viu anteriormente, né? E a gente tem o narrador observador, já que ele conta a história de outra pessoa, ele usa a terceira pessoa. Ponto de vista mais objetivo. Tá legal? Belezinha? Acompanhando comigo, vamos lá. A gente colocou aqui um exemplo do texto narrativo, né? Então eu coloquei aqui o texto A Revolta da Vacina. Veja bem aqui então, para você observar comigo os elementos da narrativa, tá legal? O Rio de Janeiro, o cenário, na passagem do século XIX para o século XX, o tempo, era ainda uma cidade de ruas estreitas e sujas, saneamento precário e foco de doenças como febre amarela, varíola, tuberculose e peste. Os navios estrangeiros faziam questão de anunciar que não parariam no porto carioca e os imigrantes recém-chegados da Europa morriam às dezenas de doenças infecciosas. Veja que essa primeira parte aqui, mostra para a gente o ambiente e mostra o caos naquele período. Está vendo só? Ele ambientou para a gente. Então veja, iniciamos um texto narrativo com um trecho descritivo. Isso é normal acontecer num texto narrativo. Tá legal? A gente primeiro ambienta para deixar o leitor mais avisado sobre aquilo que pode acontecer. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. A gente então tem agora, né, a chamada complicação, tá ok? Ao assumir a presidência da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves, o primeiro personagem, instituiu, verbo no pretérito perfeito, é uma ação pontual no passado, né? Francisco de Paula Rodrigues Alves a instituiu como meta governamental o saneamento e reurbanização da capital da República. Para assumir a frente das reformas, ele nomeou Francisco Pereira Passos para o governo municipal. Aí nós temos mais um personagem, está vendo só? Este, o Francisco, por sua vez, chamou os engenheiros Francisco Bicalho para a reforma do Porto e Paulo de Frontin para as reformas do centro. Rodrigues Alves nomeou ainda o médico Oswaldo Cruz para o saneamento. Então veja só, nós temos no texto narrativo, nós temos a predominância de verbos no pretérito perfeito. Ok? Então, o que é o pretérito perfeito? Coloca o advérbio ontem. Ontem eu estudei. Ontem eu fiz isso. Né? Então, veja só. Quando você coloca o ontem, você vai perceber que você vai utilizar normalmente o verbo no pretérito perfeito. Tá legal? Então, há uma predominância desse tempo verbal. Por quê? Você está narrando algo que ocorreu. Tá legal? Seja na ficção, seja na realidade. Tá legal? Acompanhando comigo. Vamos lá. O Rio de Janeiro passou a sofrer profundas mudanças com a derrubada de casarões e cortiços e o consequente despejo de seus moradores. A população apelidou o movimento de o Bota Abaixo. O objetivo era a abertura de grandes bulevares, largas e modernas avenidas com prédios de 5 ou 6 andares. Ao mesmo tempo, iniciava-se o programa de saneamento de Oswaldo Cruz. Para combater a peste, ele criou brigadas sanitárias que cruzavam a cidade, espalhando raticidas, mandando remover o lixo e comprando ratos. Em seguida, o alvo foram os mosquitos transmissores da febre amarela. Finalmente, restava o combate à varíola. Autoritariamente, foi instituída a lei de vacinação obrigatória. A população, humilhada pelo poder público autoritário e violento, não acreditava na eficácia da vacina. Os pais de família rejeitavam a exposição das partes do corpo a agentes sanitários do governo. Então, nós temos aqui um fato
narrado. Veja então que nós estamos contando uma história do passado. Então anota aí, texto narrativo, prevalece verbo no pretérito perfeito. Então a predominância é de verbos no pretérito perfeito. Nós devemos ter os elementos da narrativa, quais sejam os mais importantes, quais são eles? Nós temos o cenário, que é o lugar, o ambiente. Nós temos o tempo, porque na realidade, se você for observar, há um encadeamento, né? Acontece uma coisa que resulta em outra, que resulta em outra e assim por diante, tá ok? Nós temos personagens, nós temos o narrador que vai contar as ações desse personagem também. Pode ter diálogo? Tranquilo, e assim por diante, tá legal? Esse diálogo pode ser um discurso direto, discurso indireto e assim por diante. Mas o que importa mesmo é você observar. Tem que ter um cenário, o momento em que aquilo aconteceu, e você vai ter que ter ações que esses personagens executaram. Beleza? Acompanhando comigo, vamos lá. Temos aqui agora o texto dissertativo. Dissertativo é o quê? É falar sobre, né? Você vai falar sobre um tema. E ele, logicamente, vai ser alvo da sua prova. Você pode até, como aconteceu na prova passada, você pode até misturar com outros tipos textuais, mas você vai produzir, logicamente, um texto dissertativo, alvo da nossa aula de hoje. Tá legal? Acompanhando comigo. É um processo em que o emissor transmite conhecimento. Então ele simplesmente pode, né, o autor do texto, ele pode transmitir para a gente conhecimento sobre alguma coisa. Então a gente vai dizer que ele expõe as suas ideias. Ele pode discorrer também sobre determinado assunto e pode argumentar para isso. Então veja bem, você pode ter um texto chamado expositivo, em que há a simples transmissão de conhecimento de um saber científico, tá legal? E também você pode ter um texto em que há uma argumentação, em que o autor vai dar a opinião dele, mesmo que mascarada, ele vai dar a opinião dele sobre determinado assunto. Ele vai conduzir o leitor a pensar como ele pensa, tá legal? Aí nós temos um texto opinativo, argumentativo. Possivelmente é esse o principal que você vai ter que colocar para a gente, tá legal? Colocar na sua prova, tá bom? Pode ser que você também tenha que transmitir saber. E nesse caso, ele pode colocar, o que a banca gosta muito de fazer, é colocar uma charge, né? E você fazer uma interpretação. Mas ao final da aula a gente vai bater um papinho sobre isso. Tá legal? Então você pode sim, de repente, como é um conteúdo teórico de língua portuguesa, ele pode pedir algum fundamento, alguma coisa, e você ter que explicar, ter que dar um conceito de alguma coisa. Tá bom? Mas o que eu vejo, né, pela forma como a gente tem visto aí da banca, a gente percebe o seguinte, não é nada de decoreba. É mais da sensibilidade. Se você tiver que dar o conceito de alguma coisa, você pode criar o conceito, mas logicamente que tenha relação direta com aquele assunto. Porque a gente não pode, e aí vai um detalhe importantíssimo, conceituar uma coisa, a gente fala assim às vezes, olha, o que é tal coisa? Ah, tal coisa é quando você está assim, assim, assado e acontece assim, assim, assado. Não, isso aí não é conceito, isso é um exemplo. Ah, ocorre tal coisa quando o fulano de tal faz isso e aí acaba agredindo outro fulano. Não, isso é um exemplo então, beleza? Isso não é conceito. Então, coloca do lado aí. Conceituar é utilizar o verbo ser. Não vai colocar a conjunção quando. Quando você coloca a conjunção quando, você quer registrar o momento, você quer colocar um exemplo. Ah, o que é física quântica? Física quântica é isso, isso, isso e isso. Ah, o que é o sujeito? O sujeito é um elemento assim, assim e assado. Tá ok? Então você vai notar aí que conceituar é utilizar o verbo ser. Tá ok? Cuidado para não exemplificar no lugar de conceituar. Beleza. Com base no que a gente viu, né, em expor ideias e argumentar, nós temos o texto expositivo. Você então vai falar sobre alguma coisa e vai apenas expor, tá ok? Vai transmitir um saber científico. Quando o autor apenas transmite os saberes de uma comunidade, como em livros didáticos, enciclopédias, não colocando sua opinião sobre o assunto, mas apenas os dados objetivos, os nossos PDFs no Estratégia Concursos. Se você for observar bem, tudo que ali está não é a opinião do professor, mesmo porque
se o professor começar a colocar muita opinião dele, ele foge à regra. Por exemplo, eu, professor de língua portuguesa, eu não posso dar minha opinião. Eu tenho que fazer o quê? A interpretação daquilo que é a norma culta e transferir para você executar a questão e assim por diante. Mas nada é a minha opinião. Eu, na realidade, represento aqueles gramáticos que montaram todas as gramáticas e a partir dali a gente tira o que é essencial para o seu concurso. Então, eu não estou colocando opinião minha. Da mesma forma, quando você vai ter lá uma aula de direito, por exemplo, né? E aí eu coloquei um exemplo para você aqui, ó. Aula do direito. Então, a gente tem aqui uma aula do Ricardo Vale e da Nádia Carolina. Ela colocou aqui, né, os dois, né, ó, numa aula de conhecimento de direitos e garantias fundamentais para bombeiros de Pernambuco, tá? Isso está na aula 0. Olha só, eles não colocaram a opinião deles, porque eles têm que retratar vai transmitir o saber de alguma coisa. Então, olha só, a Constituição. O que é a Constituição? Objeto de estudo do direito constitucional. A Constituição olha o conceito, ó, a lei fundamental e suprema de um Estado, criada pela vontade soberana do povo. É ela que determina a organização político-jurídica do Estado, dispondo sobre a sua forma os órgãos que integram as competências deste, e finalmente a aquisição e exercício do poder. Bom, dando continuidade aí, se de repente um deles, né, ou a Nádia ou o Ricardo, colocasse assim, a Constituição deve ser respeitada, porque no Brasil a gente nota que não tem respeito à Constituição, isso é opinião, concorda comigo? Isso é algo vago, subjetivo até, né? Tem gente que acha que não é obedecida, tem outros que acham, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, ó, você nota que ele está totalmente amparado em transmitir o saber de algo legal, né? Vai transmitir para vocês os conceitos da doutrina, tá ok? Acompanhando comigo, olha lá. Cabe também a ela estabelecer as limitações ao poder do Estado e enumerar os direitos e garantias fundamentais. A concepção de Constituição ideal foi preconizada por J.J. Canotilho. Trata-se de Constituição de caráter liberal, que apresenta os seguintes elementos. Ela deve ser escrita, olha só, agora enumerou, né? Está enumerando, né? Deve conter um sistema de direitos fundamentais individuais, deve conter a definição e o reconhecimento do princípio da separação dos poderes, deve adotar um sistema democrático formal. Está vendo só? Dentro de um texto dissertativo expositivo, a gente viu um trecho de texto descritivo. Ele ele enumerou as informações aqui, tá legal? As ações aqui, as características, melhor dizendo. Então, nesse caso, você vai perceber o quê? Que nós podemos ter a vinculação, né? O ajuntamento, a mistura de texto dissertativo com narrativo, de texto descritivo com dissertativo, e assim por diante. Às vezes, para a gente poder dissertar alguma coisa, como aconteceu na prova passada do TJPR, o candidato tinha que fazer o quê? Ele tinha que narrar no primeiro parágrafo para colocar a sua opinião no segundo parágrafo. Então, olha só, houve uma mistura. Isso é normal. Aliás, o que mais acontece nos textos é justamente a mistura. É essa mistura. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. Vamos pegando aqui à frente. O argumentativo ou opinativo. Então, a gente nota a opinião do autor. Você pega uma frase e você nota que não é só a transmissão de uma informação. É a opinião do autor sobre determinada coisa. Que você, leitor, pode contestar, né? Que outra pessoa, de repente, oposta a ela, pode também contestar. E aí você vai notar o seguinte, a opinião, há uma diferença entre opinião e fato, tem que tomar muito cuidado com isso. Fato é algo comprovado, aquilo que ocorreu, né? Foi um acontecimento, aconteceu mesmo, foi uma ocorrência, isso é fato, tá ok? E o fato também pode ser por meio de uma pesquisa que comprove dados. Aí a gente também tem fato. Agora, a opinião é a leitura que nós fazemos de uma situação, tá ok? É a leitura, é o resultado, é a conclusão a que chegamos de determinada ocorrência. Por isso que a gente vai perceber
que quando eu estou narrando um fato, é narrativo o meu texto, esse trecho é narrativo, que serve para quê? Para dar base numa opinião de alguém, para você dar a sua opinião sobre alguma coisa. Exatamente a forma como a banca pediu na prova passada. E a gente mostrou na aula passada, né? A banca pediu para poder narrar, e com base nessa narrativa, a gente ia dar o quê? A nossa opinião. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. Então, nesse caso, o texto dissertativo, argumentativo ou opinativo é quando o autor transmite a sua opinião dentro do texto. Geralmente é o cobrado nos concursos, tanto em interpretação quanto na elaboração de redações. É o que a gente vê normalmente nas redações aí. Tá legal? Beleza! E aqui a gente tem, e eu vou marcando juntamente com você aqui, né? Aquela frase que retrataria a opinião do autor. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: o homem e a natureza é o título do texto. A ideia de que a natureza existe para servir o homem seria apenas ingênua, se não fosse perigosamente pretensiosa. Veja então que o autor já está mostrando para a gente que isso é perigosamente pretensioso. Está vendo só? Já está colocando para a gente aí a ideia dele, o que ele pensa. Essa crença lançou raízes profundas no espírito humano, reforçada por doutrinas que situam corretamente o Homo sapiens no ponto mais alto da evolução, mas incidem no equívoco, ele falou que isso aí é um equívoco, de fazer dele uma espécie de finalidade da criação. Pode-se dizer com segurança que nada na natureza foi feito para alguma coisa, mas pode-se crer em permuta e equilíbrio entre seres e coisas. Ele está defendendo essa ótica, essa visão dele, né? A aquisição de características muito específicas como a linguagem, raciocínio lógico, memória pragmática, noção de tempo e capacidade de acumular não fizeram do homem um ser superior no sentido absoluto, mas apenas mais bem dotado para determinados fins. Olha só, ele já coloca, com base no que ele havia comentado anteriormente, ele já começa a expressar a sua opinião aí também, né? Isso, e agora aqui ele arremata com a sua opinião, não lhe confere autoridade para pretender que todo o resto do universo conhecido deve prestar-lhe vassalagem, como de fato ainda pretende a maioria das pessoas com poder decisório no mundo. Esse trecho aqui é altamente opinativo. Tudo aí é a opinião dele com base no que ele falou anteriormente, com base naquilo que ele argumentou anteriormente. Beleza? Então aqui nós temos o texto dissertativo argumentativo. Beleza? Acompanhando comigo, vamos lá. Agora é hora de a gente exercitar, né? Então vocês vão fazer o seguinte, ó, juntamente comigo aqui, enquanto eu estiver lendo o texto, vocês vão falar para mim, olha, ele é narrativo, dissertativo, descritivo, tem dos dois, o que tem aí? Beleza? São vocês que vão falar para a gente aí, tá ok? Vamos que vamos lá. Vou colocar aqui, ó, qual é a tipologia textual? Você deve colocar a sua resposta aí no fórum. Se ele é narrativo, se ele é descritivo, se ele é dissertativo. E, se ele for dissertativo, seria legal você colocar se ele é opinativo, se ele é dissertativo, argumentativo, opinativo, né? Que é a mesma coisa. Ou se ele é expositivo. Tá legal? Então vamos lá. Argumentativo, opinativo, ou ele é expositivo, se ele for dissertativo. Acompanhando comigo? Vamos lá. Enquanto eu estou lendo aí, você vai colocando, hein? Vamos lá. Para que a democracia seja efetiva, é necessário que as pessoas se sintam ligadas aos seus concidadãos e que essa ligação se manifeste por meio de um conjunto de organizações e instituições extramercado. Uma cultura política atuante precisa de grupos comunitários, bibliotecas, escolas públicas, associações de moradores, cooperativas, locais para reuniões públicas, associações voluntárias e sindicatos que propiciem formas de comunicação, encontro e interação entre os concidadãos. A democracia neoliberal, com sua ideia de mercado uberalis, nunca leva em conta essa atuação, nunca leva, né? Em vez de cidadãos, ela produz consumidores. Em vez de consumidores, produz shopping center. Não vou nem continuar. Dá para a gente notar tranquilamente, né,
que aqui nós temos um texto dissertativo argumentativo. A opinião do autor, quando ele colocou é necessário assim ser assado, a gente já sabe, opa, ele é altamente opinativo, beleza? É um texto dissertativo argumentativo, dissertativo opinativo. Acompanhando comigo, vamos lá. E aqui eu quero até chamar a atenção, né? Voltando aqui, ó. Opa, vou até chamar a atenção aqui o seguinte, voltando para cá, aqui. Chamar a atenção até pelo seguinte, ó. Veja que aqui nós não temos a primeira pessoa do discurso. Significa que nós temos aí o ponto de vista objetivo. Ele tem traços de subjetivismo. Quando ele coloca aqui, ó, a palavra nunca, uma expressão categórica. Mas o texto ele é considerado objetivo porque ele está escrito em terceira pessoa. Tá legal? Beleza, cuidado com isso. Vamos lá. Pegando o próximo aqui. Número 2, qual é a tipologia textual? Então, ó, espero que vocês coloquem aí no fórum essa resposta, beleza? Acompanhando comigo aí, olha só. Diariamente, milhões de pessoas em todo o mundo conectam-se à internet e mais de 12 milhões de e-mails são enviados. Isso sem se mencionar o número de negócios fechados e o dinheiro movimentado. Com o advento do computador e mais tarde da internet, as informações e os grandes negócios acontecem com uma velocidade impressionante. Resultado de um mundo globalizado em que a informação se transformou na moeda corrente e quando o assunto é informação, ou seja, transmitir informações, nada melhor do que utilizar a tecnologia. A cada dia, mais e mais serviços são disponibilizados por empresas para que as pessoas interessadas tenham acesso à informação de maneira rápida e eficaz. Aqui, o autor basicamente expõe, né, sobre a internet, fala sobre a importância da internet e tal, mas você nota que ele não coloca a opinião dele, fazer suas considerações a respeito, uma crítica e assim por diante. Então a gente pode considerar esse texto aqui um texto dissertativo expositivo, tá legal? Apesar de a gente entender aí que há uma máscara da opinião do autor, né, falando justamente bem, né, da internet e tal, mas a gente não nota que a opinião dele realmente de forma que predomine. Por isso a gente pode considerar esse texto aqui como dissertativo expositivo, tá legal? Transmissão aqui de conhecimento, tá? É uma informação sendo passada, só isso. Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando o próximo aí, ó. Qual é a tipologia textual? Vamos colocando aí no fórum. Enquanto eu estou lendo aqui, vocês vão sapecando aí. A galera está acertando todas, né? Show de bola. Vamos lá. Misael, funcionário da fazenda com 63 anos de idade. Conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída com sífilis? Dermite nos dedos uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo, podia dar uma urna surra, um tiro, uma facada. Aqui é uma, tá, gente? Aqui é uma, tá? Uma facada, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Não preciso nem continuar lendo para você saber que aqui é um texto narrativo, como a galera está colocando aí para a gente, né? Então, ele apenas está narrando. Um detalhe, note os verbos no passado, né? No pretérito perfeito. Veja, então, o encadeamento. Aconteceu uma coisa, ele conheceu a mulher, depois ele ajudou essa pessoa, e depois essa pessoa, depois de ajudar, depois de se sentir muito bem, tomou outra ação. Então você nota esse encadeamento das ações, tá legal? Esse é o texto narrativo. Acompanhando comigo, vamos lá. Bom, moçada, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma noção sobre a macroestrutura. Então vamos lá. O seu texto, tá, do TJPR, ele vai passar por alguns pedidos, tá, na hora da prova. Então vai passar por alguns pedidos. E o que importa aí, meus amigos, é o seguinte. Aqui agora eu vou passar como a gente monta um texto dissertativo argumentativo. Ponto. Beleza? A gente vai transmitir para você essa informação. Você então vai montar juntamente comigo, e eu quero a participação de todo mundo aí, tá? No fórum, tá?
Então, você vai colocando as frases juntamente comigo aqui, beleza? A gente vai montar, a gente vai procurar fazer uma atividade, que eu já fiz, inclusive, numa outra aula aqui, né, no Estratégia, mas eu quero a participação de vocês, que eu acho que isso aí vai ser muito importante para a gente, beleza? Vamos lá, então. O que é o texto dissertativo, né? Como a gente monta, como é que é essa estrutura do texto dissertativo? A gente vai passar para você aqui aquela estrutura básica, aquela que se espera num texto de 30 linhas. A partir do momento que a gente tiver esse conhecimento, a gente vai realocar, adaptar para aquilo que o TJPR cobra. Belezinha? Aqui, da forma que a gente vai falar sobre o texto, né, sobre essa macroestrutura, vai ajudar muito na montagem do texto que a banca pedir. Tá legal? Então vamos lá. Vamos ao nosso desafio aqui. Eu desafio você a colocar no fórum todos os pedidos. Ó, vou colocar aqui, faço um pedido, você tem que escrever rapidamente e colocar pra gente no fórum, beleza? Vamos lá, hein? E eu vou ler alguns aqui que vocês colocarem, tá legal? Beleza, vamos lá. Pegando aqui então o seguinte, a macroestrutura. A gente vai chamar de estrutura argumentativa número 1, que a gente vai passar nas próximas aulas. Vamos lá. Se a gente tivesse que pensar na palavra obesidade, você então teria que fazer uma frase sobre a palavra obesidade, tá? Agora, a obesidade é um problema, pronto, já é uma frase, tá? A gente vai procurar ser o mais objetivo possível. Você tem que montar agora uma frase com a palavra obesidade. Vamos lá. Vendo a galera colocando aí, obesidade é um problema, olha só, já dei a dica, olha lá. Já dei a dica aí, obesidade é um problema, né? Na sociedade atual, obesidade é um problema. E assim você pode colocar várias que você quiser, beleza? Tranquilão? Vendo a galera colocando aí, pizza? Não é ainda não. Vamos lá. Continuando então, moçada. Você pensou então numa frase, tá legal? E aí você digitou pra gente aí, tá legal? Então, obesidade é a palavra-chave. Por que eu tô falando isso? Sempre que a gente vai escrever sobre alguma coisa, nós pensamos em quê? Na palavra-chave. Automaticamente, isso é uma coisa intuitiva. Bom, se eu tenho que falar sobre casa, o que eu vou falar da casa? Casa é a base. A palavra casa estará lá na sua frase, tá ok? E assim nós pedimos aqui, obesidade, eu não estou conseguindo ter muita gente aqui colocando, é um problema de saúde pública, obesidade pode vir da genética, obesidade é genética e assim por diante. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vocês colocaram as suas frases, tudo bem, eu vou colocar aí, ó, de repente coloquei, ó, obesidade é um problema, pronto, beleza? Ok, agora eu vou pedir a você para fazer uma outra frase, tá ok? E essa frase vai constar de quem? Você vai ter que colocar a palavra obesidade, a palavra genética e a expressão estilo de vida. É isso aí. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai afunilando de acordo com a intenção comunicativa. Então olha só, a gente tinha pensado antes em obesidade, mas agora a gente vai afunilar, olha, eu tenho que escrever obesidade, mas eu tenho que pensar que eu tenho que falar sobre estilo de vida e genética. Isso é como se a prova lá do TJPR estivesse colocando para você lá nos tópicos, olha, para dissertar sobre tal coisa, você tem que falar sobre genética e estilo de vida também. Então ela vai direcionar aquilo que você vai escrever. E você tem que colocar tudo só numa frase, beleza? Vendo a galera colocando aí, além de uma questão genética, a obesidade também ocorre em função do estilo de vida da população brasileira. Tamires, show de bola, Tamires. Ainda colocou o ponto final certinho, sem problema nem de vírgula. Excelente, muito bom aí. Ótimo, já lemos aí uma frase legal, não precisa ser uma frase muito extensa, beleza? É mesmo para a gente poder praticar aqui e você colocar todas as informações pedidas aqui. Voltando para a tela, então note aí, ó, nós temos aí, ó, obesidade, genética e estilo de vida. Agora colocou obesidade, não está dando para ler mais. Passou, não tem jeito. Vamos lá, obesidade, genética e estilo de vida. Ok, vamos colocar agora mais uma. Você tem que colocar aí o seguinte, ó, genética, estilo de vida, saúde. Então é natural, né? Se você falou alguma coisa, né, sobre obesidade, a palavra saúde virá naturalmente. Aí você começa a pensar o que, moçada? Bom, se eu tenho que falar sobre a palavra obesidade, ela é o tronco principal.
Então, automaticamente, outras palavras vão se juntando, né? Vão fazendo parte desse campo semântico, tá legal? Nesse caso, a gente vai notar o seguinte, a palavra obesidade é o tronco principal, ele é o chamado tópico frasal. E outras palavras que vão circundando aí, essas palavras vão ser muito importantes para quê? Para que você tenha a ideia geral da sua frase, que você possa formular a sua frase. Tá legal? Vendo aí, a obesidade pode provir da genética ou do estilo de vida. Ok, é um problema de saúde. Pronto, fechei aí, Josué. Já colocamos aí com saúde também, beleza? Show de bola! E aí, você vai notando que essas palavras, né, ó, genética, estilo de vida e saúde, elas vão, naturalmente, são palavras-chave que têm relação com a palavra obesidade. Então, se a gente faz uma frase, vamos colocar essa frase aí, ó. A obesidade pode ser resultado de problemas genéticos ou de um estilo de vida com alimentação não balanceada. Isso tem causado problemas de saúde na população. Então, o que a gente nota? A palavra principal, né, o chamado tópico frasal, é a palavra-chave do parágrafo, é a obesidade. E outras palavras como genética, estilo de vida, saúde, são justamente aquelas palavras que ficam rondando, né? São aquelas palavras que estão no campo semântico de obesidade. E tudo depende de quê? Da intenção comunicativa nossa. Sempre que você for escrever, a gente sempre fala, cara, vamos fazer um roteiro. É importante fazer um roteiro. O que você pensa? Cara, eu tenho que fazer um parágrafo só, a TJPR pode pedir para fazer um parágrafo só. Ela não falou nada de quantidade de linhas no edital. E mesmo porque ela pode pedir um parágrafo com determinada situação, outro parágrafo com outro. Então ela pode sim pedir para você falar sobre tal coisa. Então você tem que pensar, peraí, para eu falar sobre tal coisa, o que eu tenho que falar? Então a palavra obesidade está aqui, ó. Obesidade está aqui. Eu posso pensar em 3 palavras, 3 expressões. Para quê? Para me ajudar a formular a frase que eu preciso montar. Beleza? Por isso que a gente falou, opa, obesidade eu posso relacionar com genética, que pode ser um problema genético, né? Também pode ser um problema de estilo de vida. Então temos aqui 2 ideias. Opa, e pode ocorrer um problema de saúde. Veja então que nós pensamos em 3 coisas, né? Para poder falar num parágrafo. E aí eu posso colocar depois justificativas, posso complementar ali com alguma fundamentação teórica, alguma coisa. Mas o que importa no nosso roteirinho é o seguinte, opa, eu tenho que falar aqui sobre obesidade. Eu vou puxar 3 setinhas aqui no meu roteirinho. Eu vou falar sobre isso, isso, isso. Pronto. Então, às vezes, quando o parágrafo é maior, você pode, de repente, essas 3 ideias-chave podem ser, cada uma pode ser uma frase dentro desse parágrafo aí. Tá ok? Isso é importante porque você vai produzir um texto e pensando nesse roteiro já de antemão, você mais agilmente produz o seu texto. Pode ter certeza disso, tá legal? Treinando dessa forma, você consegue produzir bem o seu texto e rapidamente, tá? Acompanhando comigo, olha só. Então nós falamos aí sobre genética, estilo de vida, saúde. Vamos pegar agora uma outra ideia, olha só. Vou juntar agora genética, estilo de vida, saúde, cirurgia, alimentação, hospital, plano de saúde, governo, preocupação. Olha só, a gente tinha colocado uma ideia inicial, a gente colocou uma frase, agora a gente pensou e juntou mais coisas, beleza? Vocês não precisam colocar tudo não, que vai dar nem tempo de vocês digitarem. Mas a gente vai produzir aqui para você perceber. Então, olha só, quando a gente pensou nessas 3 palavras, né, ó, genética, estilo de vida e saúde, é o tronco principal. Mas, logicamente, pelo campo semântico, pela aproximação, né, do sentido, a gente nota, poxa, se eu falei sobre saúde, eu posso falar sobre a questão de cirurgia, né? A questão da obesidade, ela pode ser solucionada de repente com uma cirurgia, eu posso melhorar a minha alimentação, né? Cirurgia tem relação com o hospital, cirurgia tem relação com o plano de saúde. Nem sempre as pessoas que têm problemas, né, de saúde conseguem um bom plano de saúde. E eu posso dizer que isso é uma preocupação do governo, tá? Então, vamos lá ao nosso parágrafo, em que o tronco principal é o quê? Obesidade. É como se a prova pedisse para você falar, fale sobre obesidade. Você fez aqui um parágrafo sobre isso. Olha lá. A obesidade pode ser resultado de um problema genético
ou de um estilo de vida em que não há uma adequada alimentação. Isso compromete a saúde. Haja vista a grande quantidade de casos no Brasil, tal problema passou a ser alvo de preocupação do governo federal, pois isso pode gerar problemas cardíacos, diabetes, além de outras doenças silentes com grande potencial de mortalidade. Uma das formas de evitar a obesidade ou abreviar suas consequências ocorre com a atividade física rotineira, a qual pode proporcionar um equilíbrio psicológico e fisiológico. Bom, então a gente percebeu aí que o parágrafo, é sempre importante no parágrafo, a gente procurar colocar, evitar os períodos muito longos, frases muito longas. A gente tem visto nas correções nossas que tem aluno colocando às vezes um parágrafo de 8 linhas, uma só frase. Isso prejudica a conexão, a coesão dos elementos do texto, tá ok? E naturalmente a pessoa erra uma vírgula, um ponto e assim por diante. Então é interessante você dividir bem o seu parágrafo, tá legal? Então você vai procurar colocar períodos menores na ordem direta também. Isso ajuda bastante, facilita muito, tá bom? Acompanhando comigo, vamos lá. Bom, então a gente colocou aí, né, a gente falou aí sobre obesidade, a gente parte para um outro. Vamos falar aqui sobre o cigarro. Ah, rapaz, você vai ter que falar agora sobre cigarro, tá? Então você tem, como se você tivesse lá um tema qualquer, tá? Ó, você tem que falar sobre cigarro. Beleza. Quando a gente fala a palavra cigarro, outras mais vêm à nossa mente, né? Quais seriam essas outras aí que vêm à nossa mente? Acompanhando comigo, olha só. Bom, nesse caso aqui, vamos colocar aqui, ó, cigarro, saúde, vício, droga. Ó, saúde, vício, droga. Você tem agora 30 segundos para montar uma frase com cigarro, saúde, vício, droga. Me ajuda aí, moçada? Coloca pra gente aí, daqui a 20 segundos eu volto. Já deu 10 segundos, né? Vamos lá. Beleza, moçada. Então, olha só. O cigarro mata inúmeras pessoas todo ano. Beleza, cigarro. Aí, o cigarro é um problema de saúde e seu vício, né, mata tantas pessoas, porque essa droga é assim assado, né? Dentre as drogas lícitas que podem ser extremamente prejudiciais à saúde, podemos citar o cigarro. Muito bom, Carla Dias. Jéssica, o cigarro é uma droga causadora de vício e diversos malefícios para a saúde, beleza? Letícia Cardoso, não deu mais para ler, passou direto agora, vamos lá. Muito bom, galera, muito legal vocês participarem aí, show de bola, muito obrigado aí, show de bola. Vamos então, passando à frente, olha só. Coloquei aqui uma sugestão, tá? Então a gente vai colocar as palavras cigarro, que a gente vai chamar de tópico frasal, é o elemento mais importante, a palavra-chave do nosso parágrafo. A gente vai colocar a palavra saúde, vício, droga. Já sublinhei aqui pra gente, beleza? Da mesma forma como vocês estão colocando aí, muito legal a participação de vocês aí no fórum, show de bola. A gente tem aqui, olha lá. O cigarro é considerado uma droga lícita, haja vista que seu consumo e comercialização são permitidos por lei, porém causa vício e compromete a saúde. Belezinha? Vi que a galera toda colocando aí, show de bola, muito bom. E a gente nota que essas palavras aqui têm relação com a palavra cigarro, não é mesmo? Show de bola. Agora a gente vai inserir mais algumas. Para quê? Justamente para o nosso parágrafo não ficar muito pequeno. Nós então podemos pensar, poxa, cigarro, eu posso falar câncer de pulmão, eu posso falar sobre dependência, eu posso falar sobre lei, terror lei, que lei? Aquela lei que fala que não pode fumar em ambiente fechado. Então tem aqui, ó, ambiente fechado. Movimento social, jovens. Por que jovens? Aí você vai criar a situação, você vai argumentar conforme achar necessário. Beleza? Então a gente ampliou aqui justamente nesse nosso roteirinho aqui, ó. Eu tenho que fazer um parágrafo sobre cigarro, eu penso em algumas palavras e agora qual é a minha missão? A minha missão é juntá-las. Então a gente parte para isso. Veja bem aqui, ó.
O cigarro é considerado uma droga lícita, haja vista que seu consumo e comercialização são permitidos por lei. Porém, causa vício e compromete a saúde. Por isso, há uma lei, a lei número tal, a lei antifumo, que proíbe o fumo em ambientes fechados, como em áreas internas de bares, clubes, transporte público, hospitais, escolas. Isso é resultado de movimentos sociais preocupados com o bem-estar, principalmente dos jovens, os quais são assediados pela exposição ao cigarro em locais de grande circulação. Eles se viciam rapidamente e têm mais dificuldades para se desvencilharem da dependência. Isso ocorre até hoje, mas em níveis um pouco menores. Além disso, o número de casos de doenças respiratórias e cardíacas vem aumentando a cada ano. Então a gente observa aí, né? Eu acho que eu só não coloquei aqui o câncer de pulmão. Coloquei? Acho que não. Eu acho que eu troquei aqui por doenças respiratórias, cardíacas, não sei se eu coloquei não. Bom, mas deve ser por aí, vamos ver. Acho que eu não coloquei não. Beleza, então é o seguinte, quem colocou aí, depois a gente vai produzir aqui, a gente vai corrigir aqui, tá bom? Mas o que importa é o quê? É quando você pensou, você tem que escrever sobre cigarro. Pensou em 3 ideias, dessas 3 ideias você pensa mais outras 3 e assim por diante. Você pode tirar uma, como a gente acabou tirando aqui câncer do pulmão, pode tirar outra, mas a ideia central você canalizou. Por que eu estou falando isso? Da mesma forma do estudo. Você consegue ter organização no seu estudo se você pensa em que matéria estudar na hora que você está abrindo os cadernos? Não. Você não vai ter proficiência nisso. Você tem o quê? Que organizar. Ah, eu vou estudar segunda-feira tal matéria, terça-feira tal matéria, quarta-feira 2 matérias assim, assim, assado, quinta-feira 2 matérias assim, assim, assado e assim por diante. Então você tem uma preparação. A mesma coisa é a produção de texto. Você não pode simplesmente deitar a sua caneta, isso acontece muito, hein? Deita a caneta e fica pensando, peraí, eu vou falar sobre cigarro. Então, o cigarro, aí a pessoa que faz o rascunho, não sai. Por quê? Porque ela não fez um roteirinho antes, ela não fez um planejamento antes. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que planejar um pouquinho antes. Então a mesma coisa na escrita. Eu vou falar sobre cigarro, eu tenho que fazer um parágrafo, e tem que desenvolver bem, hein? Porque ela pediu para falar de 3 coisas. Então eu tenho que fazer um texto lá, sei lá, de 30 linhas, então eu tenho que desenvolver bem. Então eu coloco 3 ideias, depois dessas 3 ideias eu vou ramificando para mais 3, e assim por diante, beleza? E no final, se você quiser tirar uma palavra, tirar outra palavra, não tem problema. O que importa é que elas têm que estar conexas, né? Ao contexto, à sua intenção comunicativa. Elas têm que ter uma ligação, beleza? E não simplesmente despejar aquelas palavras e pronto, tá bom? Belezinha? Vamos pegando a próxima, olha só. Drogas ilícitas. Agora a gente vai falar sobre drogas ilícitas e a gente já vai colocar aí quais são as palavras, ó. Você tem que colocar a expressão drogas ilícitas, crime, família, morte. Vai ter que juntar isso tudo aí, ó, tá? E colocar na sua frase. Tem que ser uma frase pequena, objetiva, rápida, beleza? Então vamos lá. Drogas ilícitas, crime, família, morte. Pensa rapidinho, faz uma frase aí de uma linhazinha, tá legal? Já juntando essas frases, essas palavras aqui, de acordo com o tópico frasal drogas ilícitas. Vocês têm 20 segundos para digitar aí, hein? Vamos lá. Beleza, moçada? Vamos que vamos. Vamos lá, então. Então a gente viu aí, a gente vai dizer, né, que essas palavras aqui são as chamadas palavras periféricas, né? Porque elas rodeiam as drogas ilícitas, né? Então, as drogas ilícitas, a gente pode pensar, poxa, a gente vai perceber que as drogas ilícitas, elas levam ao crime, né? O crime, ele é gerado e gera drogas ilícitas. A família sofre muito com isso, porque a gente nota, né, há muitas mortes, né? Beleza, então vocês colocaram as drogas ilícitas,
são a grande... Já não dá para ler mais. As drogas ilícitas destroem as famílias, os crimes que envolvem drogas ilícitas geram mortes, na qual abalam a estrutura familiar. Os feitos das drogas ilícitas são devastadoras, pois encerram vidas, ceifam famílias, levam o mundo do crime para obtê-las. Muito bom? Já não dá para ler muito mais não, moçada. Muito legal ver a participação de vocês aí. Show de bola! Vou colocar um aqui, tá? Ó, juntando, né? Ó, vício, dependência química, tratamento, clínica de novo, problema social, saúde pública, Cracolândia, governo. Já juntei tudo aqui para eu produzir uma vez só, para a gente andar direto para o nosso parágrafo pronto, beleza? Então veja aí, ó, temos crime, família, morte, tá bom? Beleza. E a gente sabe, poxa, tantas famílias sofrem por conta desse vício, né? A pessoa fica viciada, ela tem então uma dependência química, precisa de tratamento, e a gente sabe que as clínicas ela tem um valor muito alto, né, nesse tratamento, então gera um problema social, também um problema de saúde pública, né? E aí nós temos problemas também sociais, como acontece com a Cracolândia, né? E logicamente o governo tem que se preocupar com isso. Vamos então observar aí, olha só. Veja aqui, inclusive, ó, que aqui nas nossas palavras-chave, a gente não está falando sobre o tráfico de drogas, as armas utilizadas e assim por diante. A gente está simplesmente pautando em quê? Na saúde, na saúde. Então, as drogas ilícitas, o problema é que ela leva para a saúde do cidadão, tá legal? Se de repente for falar do tráfico de drogas, a gente não pode aprofundar, porque o nosso tom aqui, pelas palavras-chave colocadas, é o quê? Falar sobre o problema gerado, né, na saúde das pessoas pela droga ilícita, tá ok? Acompanhando comigo, olha só. As drogas ilícitas alimentam o crime, desorganizam famílias e podem levar à morte, sem diferenciar condições sociais, o que é uma realidade. A dependência química já se tornou uma questão de saúde pública, pois o número de pessoas viciadas tem aumentado a cada ano. Esse vício alimenta uma cadeia produtiva que passa pelo crime organizado, gerando problemas sociais graves, como se vê nas tristes Cracolândias, as quais se encontram em grandes centros, como São Paulo. O tratamento é caro, mas o governo vem implementando medidas e metas para motivar ou obrigar os dependentes a se internarem em clínicas de recuperação. Houve realmente, né, várias tentativas, e está havendo também algumas tentativas, mas não é fácil. A gente envolve muitos direitos de outrem, né? Também, a gente sabe que, de repente, forçar uma pessoa a um tratamento, a gente está também violando o direito do outro. Então, assim, entra numa seara difícil, de difícil resolução. Mas o que importa aqui é você perceber, opa, nós fizemos um roteirinho, e esse roteirinho vai nos ajudar, com certeza, a montar e ser proficiente na hora da prova. Beleza? Ok, acompanhando comigo agora, olha só. A gente falou então sobre, a gente comentou, né, sobre obesidade, sobre cigarro, sobre drogas ilícitas, beleza? Ok, então a gente tem aqui as palavras-chave, a gente tem aqui os chamados argumento-força, tá legal? Ó? Cada um deles aí que eu coloquei para você aí, são chamados argumentos-força, tá bom? Obesidade foi um, que é o tópico frasal, cigarro o outro, drogas ilícitas nós temos o outro. Falamos de cada um e nós colocamos um parágrafo para cada um deles, não foi? Beleza? Ok, a gente tem as palavras-chave de cada um. Veja então, obesidade, quais foram as palavras-chave? Genética, estilo de vida, saúde, cirurgia, alimentação, governo, preocupação e assim por diante. Nós falamos sobre cigarro, opa, nós pensamos nas palavras saúde, vício, droga, doenças respiratórias, dependência, lei, ambiente fechado. Nós falamos em drogas ilícitas, opa, vício, dependência química, tratamento, clínica, problema social e assim por diante. Meus amigos, o que é isso daqui que a gente acabou de fazer aqui? É justamente aquele resuminho que a gente faz antes de a gente começar a escrever, é o nosso planejamento. Então aqui, isso é muito importante, porque antes de se escrever, é bom a gente pensar, o que eu vou escrever? Veja aqui,
Se você pensou, poxa, a palavra é obesidade, eu tenho que falar sobre obesidade, beleza. Então vamos pensar em algumas palavras que elas vão associando uma a outra e a gente consegue montar um parágrafo muito bom. Então eu pensei em genética e estilo de vida como causadores da obesidade que levam a um problema de saúde pública. E aí, nesse caso, a gente vai pensar em cirurgia, a gente vai falar sobre melhoria de alimentação, que deve ser um problema, deve ser pensado pelo governo, melhorias, né? Deve ser uma preocupação do governo. Então, a partir do momento que você coloca uma estrutura, um planejamento antes de escrever, quando você começa a escrever, muita gente deixa até de fazer o rascunho. Porque essa estruturazinha que a gente coloca aqui antes, né, esse projetinho antes, você leva cerca de 5 minutinhos. Só que esses 5 minutinhos naturalmente vão ajudar você bastante a produzir o seu rascunho. Rapidamente você monta. Muitas pessoas nem rascunho faz. A partir do momento que fez esse projetinho aqui, a partir dali já passa para a folha definitiva. Eu não acho muito bom, ainda mais na sua prova, né, do TJPR, a gente viu que o tempo dá tranquilo, opa, então é interessante você fazer um rascunho e depois passar limpo, tá legal? E aí vai um detalhe, que a gente falou aqui, obesidade ficou num parágrafo, cigarro ficou no outro, drogas ilícitas ficou no outro. Então quer dizer, nesse caso, é como se a banca estivesse falando para você, olha, escreva sobre obesidade, depois fale sobre o cigarro, depois fale sobre drogas ilícitas. É como se ela estivesse mandando fazer isso, beleza? Tranquilo. Mas também pode ser o quê? De repente a banca fala assim, ó, você deve dissertar sobre o problema da saúde pública no Brasil. E aí você pensou em 3 ideias força. Quais sejam? Obesidade, cigarro, drogas ilícitas. Então você já fez um planejamento só com base no tema. Dificilmente o TJPR vai te dar um tema no escuro. Vai te dar o tema e desse tema você vai ter que dissertar e pronto. Dificilmente, porque não é assim que está no edital da sua prova. Mas a gente tem que conhecer esse sistema, porque se de repente for necessário, você tem a sua condição de fazer. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. Então esse aí é o nosso roteirinho, tá legal? Ó? É o nosso roteiro para você pensar. Tudo que você for escrever, faça um roteirinho como esse, ajuda bastante. Tá legal? Show de bola, vamos que vamos. Sempre que a gente for fazer um texto, né? Eu aqui estou me baseando num texto de 30 linhas. E na prova passada do TJPR, foram 20 linhas, de 16 a 20 linhas. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a gente sabe que o edital, de repente, a prova pode cobrar 30 linhas, a gente não sabe, né? Beleza, mas a gente vai estar aqui baseando em 30 linhas. E você viu, por exemplo, que na aula passada a gente realizou a prova e não precisou colocar conclusão do texto, tá? Mas a máscara, a estrutura de um texto dissertativo, é interessante que você coloque uma introdução, uma conclusão e no meio você coloca os elementos de desenvolvimento, os argumentos. Quais são esses argumentos? Que a gente comentou do tema passado lá. A gente falou sobre obesidade, né? A gente falou sobre cigarro, a gente falou sobre drogas ilícitas. Nós teríamos então, entre a introdução e a conclusão, nós teríamos esses parágrafos de desenvolvimento. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Então a gente tem aqui uma introdução que apresenta a situação. Na prova do TJPR passada, eles pediram na introdução que você fizesse o quê? Que você contasse a história, o que aconteceu, né? Que você sucintamente narrasse, para depois fazer o quê? Fazer um argumento, posicionar-se diante de alguma coisa. Depois ele fez um segundo pedido e pronto, acabou. Acabou aqui, ó, a nossa redação, né? Com 3 parágrafos pedidos lá. Beleza? Mas a estrutura dissertativa de 30 linhas, a gente vai perceber que nós temos uma introdução, nós temos uma conclusão, e nessa introdução a gente apresenta o tema, e com base nele a gente pensa em 2 ou 3 argumentos. E eles vão ficar interligados, esses elementos de coesão são muito importantes. Tá legal? Beleza, são elementos que vão iniciar aí os nossos parágrafos. Bom, o que a gente sempre fala, né, nas nossas aulas é que é interessante você ter alguns conectivos para iniciar o argumento 1, iniciar o argumento 2. É sempre bom, é sempre importante você ter à mão isso daí. Para quê? Para mostrar ao examinador que você está falando efetivamente daquilo que ele pediu. Tá legal? Então, olha só.
Conectivos do argumento 1. Então, estamos pensando que a gente tem, primeiro, a gente fez o quê? Olha, a introdução, tá? Ó, você fez a introdução, né? O pedido da questão lá e tal. Para você falar sobre o argumento 1, esse que aqui está, a gente vai usar o quê? Os conectivos. Olha só, em primeiro lugar, deve-se ressaltar que assim, assim, assado. Em princípio, vale lembrar que assim, assim, assado. É importante lembrar que o primeiro aspecto a ser ressaltado é isso. Primeiramente, devemos pensar assim. Vale lembrar assim, assim, assado. Ou então você parte para a palavra-chave diretamente. O nosso primeiro argumento não foi a obesidade? Já começa com ela. A obesidade pode ser resultado assim, assim, assado. Quanto à obesidade, observa-se que ela é isso, assim, assim, assado. Está vendo só? Beleza. Conectivos desse primeiro argumento. Vamos partir para o próximo. Conectivos do segundo argumento. Faz um print disso aí, para você já ter na sua mão. Ah, Terror, mas aí, veja só. Se eu uso o mesmo argumento que esses 400 e poucos que estão ao vivo aqui comigo usarem também, todo mundo vai chamar atenção. Olha só, veja só. Você acha que eles vão perceber que vocês estão repetindo os mesmos conectivos? De maneira alguma, tá? Não há concurso que pense assim, não há examinador que pense assim, tá? Mesmo porque a quantidade de redação que ele vai ter para corrigir, né? Então, fique tranquilo, você pode sim pegar um desses e você vai variando e tal, nos seus treinamentos, eu acho que ajuda bastante, tá? Acompanhando comigo, vamos lá. Olha só, agora a gente vai falar sobre o cigarro, né? Então, olha só, além disso, deve-se lembrar que o cigarro é assim, assim, assado. Deve-se lembrar também que o cigarro é assim, assim, assado. Ademais, que é a mesma coisa de além disso, vale ressaltar também que o cigarro é assim, assim, assado. Outro sim, também o conectivo, né, de adição, o cigarro é assim, assim, assado. O segundo aspecto a ser ressaltado é que o cigarro... Ou então, você parte para a palavra-chave diretamente. O cigarro é considerado isso, isso, isso. Quanto ao vício do cigarro, né? Então, se você, por exemplo, Terror, eu quis começar com a obesidade pode ser resultado. Já no segundo, eu quis colocar o quê? Quanto ao vício do cigarro, isso assim, assim, assado. Tudo bem, não tem problema. Você pode continuar no segundo, o cigarro é considerado assim, assim, assado. Você, de repente, pode colocar no primeiro argumento, a obesidade pode ser resultado assim, assim, assado, e você também pode começar o segundo, né, argumento, você tem que falar de cigarro. Além disso, deve-se lembrar que o cigarro é assim, assim, assado. Isto é, esses elementos aqui são livres, você pode pegar um daqui, outro dali, e vai fazendo o seu ajuste, tá legal? O que importa, por que eu coloco isso aqui sempre em minhas aulas? Porque tem muita gente que fala assim, Terror, não sei começar. Eu sei o que eu tenho que falar, mas eu não sei fazer introdução, eu não sei iniciar o meu parágrafo, eu fico mais de 5 minutos pensando como é que eu vou começar o meu parágrafo. Pronto, está aqui, já sabe, já alavancou, né? E outra coisa, nunca pare de escrever. Tem que escrever, tem que produzir texto, não deixa para em cima da hora, porque se você deixar na hora da prova começar a escrever, meu amigo, não tem jeito. Então tem que realmente escrever bastante, isso é muito importante, tá legal? Vamos lá. Pegando a frente... A introdução, então, ó, de novo, retomo aqui, eu estou mostrando aquela estrutura da argumentação, beleza? A estrutura argumentativa é a chamada macroestrutura do nosso texto. Isso, se o TJPR pedir o quê? Disserte sobre o tema tal. Você vai pensar nas palavras-chave, vai colocar 3 ideias de argumento, vai colocar uma introdução e uma conclusão, 30 linhas, pronto. Se ela pedir, determinar que você conceitue alguma coisa, já sabe, opa, na introdução tem que conceituar. Não é mais essa estruturazinha que eu coloquei para você aqui, tá legal? Olha, tem que narrar sucintamente o caso, como aconteceu na prova passada, que a gente viu na aula passada como é que faz. Então você tem que seguir aquilo que a banca determina, mas a gente tem que ter conhecimento da estrutura macro. Tá ok? Que muita coisa é importante para você aqui, tá? Acompanhando comigo, olha só. A gente então vai ter a introdução que vai apresentar o tema, né? Então vai pegar o tema, as palavras-chave do tema, tá ok? Então nós temos aqui o tema, que é você dissertar sobre alguma coisa,
E você pode indicar os argumentos, o argumento 1, o argumento 2, o argumento 3. Quem é o argumento 1? Obesidade. Quem é o argumento 2? Cigarro. Quem é o argumento 3? Drogas ilícitas. Então, ao falarmos sobre o problema de saúde pública, a obesidade, o cigarro e as drogas ilícitas são assim, assim, assado, e há uma necessidade, solução do problema assim, assim, assado, tá ok? Então você pode colocar isso numa boa. Então o que muitas vezes a gente nota numa introdução muito bem feita, tá? É que você coloque as palavras-chave do tema, que você indique cada um dos argumentos, né, dessas palavras-chave, que você coloque que isso é importante, né? E que há uma solução, uma necessidade de solução do problema, tá bom? Beleza. Com essa introdução dessa forma, você ambienta, você contextualiza o leitor e apresenta uma situação, um problema. E aí você mostrou que há uma necessidade de solução. Tá legal? Beleza. E o tema é qual? A gente poderia sugerir. O tema para aquilo que a gente falou, obesidade, cigarro e drogas ilícitas, eu poderia ter o tema o quê? A preocupação do governo quanto à saúde pública. E a partir disso, como se fala sobre saúde pública, eu desmembrei no meu roteirinho o quê? Opa, pensei aqui sobre a obesidade, pensei aqui sobre o cigarro, opa, pensei aqui também nas drogas ilícitas, tá legal? Opa, pensei em 3 coisas, né? Aí eu coloquei cada parágrafo de desenvolvimento, eu trabalhei um desses tópicos frasais, tá legal? Show de bola! Assim, a gente tem um parágrafo aqui de introdução, tá? Eu pensei nas palavras-chave, por quê? Lá no meu tema tem a preocupação do governo quanto à saúde pública. Então eu sei aqui, ó, saúde pública é uma palavra-chave. Governo é outra palavra-chave, coloquei aqui. Preocupação é outra palavra-chave, colocamos aqui, ó. Além disso, nós falamos que nós vamos indicar cada argumento, ó, que a gente pensou, não é? Então a gente planeja a nossa introdução dessa forma aqui, ó. É grande a preocupação do governo com a saúde pública, pois o número de mortes por doenças geradas pela obesidade, pelo cigarro e pelas drogas ilícitas vem crescendo de maneira assustadora. São necessárias medidas de contenção e de informação para minimizar o problema. Lembra que a gente colocou lá, ó, no finalzinho, você colocar a necessidade de solução, né? Falar que realmente há um problema e que é necessária a solução. Por quê? Essa necessidade de solução estará onde? A solução dela? Lá na conclusão. E na conclusão a gente vai retomar essa parte aqui da introdução. Beleza? Tudo dentro da estrutura. Por quê? Porque a conclusão, ela na realidade retoma a informação dada aqui na introdução, para costurar, para fechar bem. Então, se aqui no finalzinho da nossa introdução a gente fala que há necessidade de solução do problema, aqui na conclusão estará essa solução. Então a gente faz essa retomada, tá legal? Beleza, aí nós temos a estrutura da conclusão. Qual é? É interessante colocarmos na conclusão um conectivo conclusivo, como portanto, tá legal? Você faz a retomada da tese, justamente aquela parte lá que falou sobre a necessidade de intervenção, tá? E uma intervenção, que a gente fala de intervenção, mas é uma solução possível do problema, tá legal? Aí nesse caso eu dei o nome aqui de intervenção social, mas é solução do problema ou uma observação final, tá? Belezinha. Coloquei em azul os conectivos, olha. Então você pode iniciar o seu parágrafo como? Dessa forma, por tudo isso, por conseguinte, tudo seguido de vírgula, para dar entonação final, beleza? Sendo assim, dado, exposto, assim, portanto, está vendo só? Então a gente pode colocar uma vírgula depois, fica melhor, mais bem construído, tá? Logo em seguida, você faz a retomada da tese. Por quê? É a forma de você, naturalmente, focar na introdução, né? Retomar essa introdução. Então, olha só, portanto, a fim de resolver esse problema, nós não falamos lá no início da introdução, nós não colocamos que é um problema, aliás, no final da introdução, né? Que era um problema. Então, para resolvermos o problema, para resolver esse problema, para que a sociedade possa conviver harmonicamente, aí a gente vai entrar na sequência com a solução, né? Deve ser feito isso, 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 deve organizar assim, assim, assado e assim por diante. Tá legal, moçada? Belezinha, né? Essa forma aqui, né, ó, a gente colocou aqui para você
uma forma, mas a gente tem outras, tá? Então aqui eu coloquei uma conclusão maior, e aí eu quero que você se lembre o seguinte: eu estou colocando aqui a máscara, a estrutura de um texto dissertativo, lembrando que o TJPR vai indicar que você deve colocar na introdução, deve colocar no desenvolvimento, e se der, você coloca na conclusão. Tendo em vista o quê? O reduzido número de linhas, tá legal? E a gente vai trabalhar muito ainda, inclusive indicando temas para vocês fazerem e assim por diante. Acompanhando comigo. Portanto, olha o nosso conectivo aqui. Olha a retomada. Dada a relevância da preocupação do governo quanto à saúde pública, é importante agora a solução. Que a sociedade seja sempre alertada quanto aos males de uma má alimentação, do uso do cigarro e das drogas ilícitas por meio de propagandas televisivas ou não, com incentivos fiscais a empresas que adotem programas que motivem a prática de esporte e alimentação saudável. Também há necessidade de ações antitabagistas, com orientações periódicas, além de promoção de informações nas escolas por meio de propagandas, de programas, pedagógicos que visem ações antidrogas. Tudo isso é possível com a união da sociedade, órgãos não governamentais e governo. O mais importante para você que vai fazer a prova do TJPR é saber, a conclusão pode ser colocada no seu texto? Pode, se você tiver mais linhas. Com 20 linhas, realmente fica bem difícil colocar. E a banca já vai dar para você a noção se você tem que colocar ou não, tá legal? De repente ela pode sim pedir a você solução de um problema. Você já começa com o portanto, dando a ela a noção, opa, já estou fechando. Estou argumentando e fechando a minha argumentação já com o portanto. Não tem problema. Se a banca colocar 20 linhas, ela já espera que você vai ser muito conciso, pode ter certeza. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. Então a gente fez aqui, segundo a máscara, da nossa macroestrutura. Então a gente tem no texto dissertativo, argumentativo, a nossa estrutura, macroestrutura número 1, a gente tem o quê? Um primeiro parágrafo que apresenta a introdução, e essa introdução tem quem? Um tema, você pode indicar o argumento 1, 2, 3 e mostrar que há necessidade de solução do problema. Tá legal? Beleza! Aí você pode colocar no seu quinto parágrafo, aí você vai colocar o quê? A conclusão. Essa conclusão tem uma expressão inicial como portanto, dessa forma. Tem a reafirmação do tema, lembra que a gente falou? Então nesse caso a gente colocou aqui, para você lembrar, tá aqui, retomada da tese, a fim de resolver esse problema, lembra? Ok. E aí a solução ou observação final, você pode fazer isso, tá legal? Beleza. E aí você vai colocar cada parágrafo de desenvolvimento. E esse parágrafo vai simplesmente fazer o quê? Vai argumentar, vai falar sobre os tópicos 1. No caso, o argumento 1 foi o quê? Obesidade. O argumento 2 foi o quê? Cigarro. O argumento 3 foi o quê? Foi drogas ilícitas. Tá vendo só? Então a gente tem aí a estrutura. Você vai fazer um print disso daí, vou limpar aqui para você. Faça um print, deixe isso colado, tá? Colado aí nos seus materiais, num lugar próximo, de repente você coloca aí na escrivaninha, algum lugar assim, para você sempre se lembrar da estrutura macro, tá ok? Do seu texto. Isso de um texto dissertativo natural, geral, que a gente tem visto. TRF da segunda região vai cobrar sim. O TRE de São Paulo vai cobrar sim, desse jeito que a gente acabou de falar. TRF, TRE de São Paulo, tá? Vai cobrar desse jeito aqui, pode ter certeza, tá? TJPE vai cobrar sim, tranquilo. Agora, TJPR, a gente tem que observar os pedidos da prova, tá legal? Muito cuidado com isso. E outro detalhe, que vocês já sabem, a nossa aula 1, nós comentamos justamente sobre como a prova cobrou na prova passada, como foi a prova passada, a gente executou um texto para responder a questão e você ter essa noção, beleza? Mas eu tô vendo que tem pouco like, moçada, na boa, hein? Dá uma força pro terror aí, A gente vai fazer toda segunda-feira, a gente vai fazer aula de discursivo do TJPR. Vocês não querem que eu volte, não? Por favor, vamos lá, dá um like pra gente aí, dá essa força, professor aí. Tá? Eu sou o maior pidão de likes, moçada. É isso aí, maior pidão de likes, beleza? Vamos que vamos. Vamos então partir para a nossa próxima tela, olha lá.
Bom, moçada, aqui é o seguinte, a gente teria, né, se a gente for pensar nessa estrutura sobre a qual nós falamos anteriormente, como é que seria o pedido da questão para a gente ter colocado, né, aquele texto lá? Olha lá, seria mais ou menos assim o pedido da questão, né? Ó. O Brasil vem tendo dificuldades no campo da saúde pública. Para situar a discussão, são oferecidos os textos abaixo que devem ser usados como motivadores para a produção de uma redação. Aí o texto 1. Levantamento do Ministério da Saúde revela que 51% da população brasileira está acima do peso. Em 2006, percentual era de 43%. Homens são maioria, 54%. Nas mulheres, o índice chega a 48%. Está se falando aqui sobre obesidade. Então, o pedido da questão já nos induz. A gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez na aula passada, quando nós tratamos do TJPR, tá? Da prova passada do TJPR. Voltando para cá. Pegando aqui, o percentual de pessoas com excesso de peso superou pela primeira vez mais da metade da população brasileira. A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico, do Ministério da Saúde, mostra que 51% da população acima de 18 anos está acima do peso ideal. Em 2006, o índice era tanto, então cresceu, né? Então aí reforçando essa noção aí da obesidade. Texto 2. Obesidade desbanca cigarro como maior causa de câncer. A incidência de obesidade entre os brasileiros aumentou 54% entre 2006 e 2012. Agora a ciência começa a descobrir os efeitos da repentina mudança no padrão de gordura corporal. A lista de doenças como diabetes e hipertensão somam-se diversos tipos de câncer. E um alerta, o excesso de peso vai substituir o cigarro como principal fator de risco evitável de uma série de tumores. O assunto foi um dos destaques do maior encontro de oncologistas do mundo, o Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ASCO, que aconteceu essa semana em Chicago. Aí para a gente poder observar, né, como esse tema, né, falar sobre obesidade, argumentar sobre a obesidade é importante. A gente colocou lá cigarro, por quê? Já chamou a atenção do cigarro aí, né? Também é outro causador de câncer. Beleza, e o texto 3. Os abusos os efeitos do abuso de drogas ilícitas na saúde. O abuso e a dependência das drogas é um grande problema enfrentado por toda a sociedade. Além dos prejuízos sociais, as drogas causam graves distúrbios físicos nos seus usuários. O conhecimento dos efeitos danosos causados pelas drogas na saúde do indivíduo pode ajudar na prevenção do seu uso. Então, olha só o pedido da questão. Motivado pela leitura dos textos acima, sem contudo copiá-los ou parafraseá-los, redija um texto dissertativo com no mínimo 25 e no máximo 30 linhas. Veja só, aqui coloquei 30 linhas, beleza? Por isso a gente conseguiu argumentar daquela forma lá. Em norma padrão da língua portuguesa sobre o seguinte tema. Olha lá o tema que a gente já tinha copiado. A gente tinha copiado aqui, ó, preocupação, governo, saúde pública. Lembra? Então veja bem, a gente não tem que copiar o trecho do texto lá. A gente tem as indicações, as palavras-chave a gente pode pegar. Lógico, e deve pegar mesmo. Então o que a gente fez lá na aula passada foi o quê? A gente observar as palavras-chave, né, dos textos motivadores e depois observar justamente os pedidos. É justamente aquilo que aconteceu. A gente teve o texto 1 que falou sobre obesidade, o texto 2 que falou sobre obesidade e cigarro, o texto 3 que falou sobre drogas ilícitas. Para a gente comentar sobre o quê? Falar sobre saúde pública, que é uma preocupação do governo. E aí a gente pensou, opa, obesidade, vocês me ajudaram aqui a montar um parágrafo sobre obesidade. Ah, o segundo que nós pensamos no nosso roteirinho foi o quê? Cigarro. Vocês me ajudaram a montar aí também um parágrafo sobre cigarro. Ah, o terceiro foi o quê? Drogas ilícitas aqui no texto 3. A gente colocou também na mesma ordem, inclusive, a gente colocou lá e você me ajudou também a produzir um texto sobre drogas ilícitas. Depois foi mais fácil. Pegando o tema, as suas palavras-chave, indicando os argumentos, a gente fez a introdução. E aí, a gente colocou a conclusão, uma solução do problema. Belezinha? Acompanhando comigo, vamos lá. Agora, moçada, a gente vai brincar um pouquinho. Por quê? Nós vamos fazer uma jogada aí, tá? Nós vamos fazer o seguinte.
Agora eu vou deixar uma questão para vocês. Vocês vão pensar, vão produzir o texto e vão mandar essa redação com detalhe. A nossa equipe não vai corrigir redação, tá? Para isso, nós temos os nossos cursos de correção. Mas o que eu quero é que você, comece a escrever, tá legal? Comece a escrever para alguém, tá? E aí, nesse caso, por que eu estou falando isso? Eu vou pegar alguns textos, eu não vou poder pegar todos, tá? E a gente também não tem compromisso nenhum de corrigir e devolver para vocês, beleza? O que eu quero é que vocês pensem no tema que eu vou colocar aqui agora. É uma sugestão de uma forma como a banca pode cobrar. Haja vista que o edital falou que é um conteúdo teórico de língua portuguesa e você tem que dissertar sobre isso. Então, anota aí. Você vai anotar para a gente aí para quem você vai mandar o seu texto, né? Que você pensar direitinho, faz e manda para a gente. Então, você vai mandar o seu texto para redaçãoconcursos@terrorportugues.com.br. Lembrando aí que redação concurso vai ficar redacal, né? Porque não tem cedilha e não tem tio no e-mail, beleza? Então vai ficar redacalconcursos@terrorportugues.com.br. O que eu vou fazer? Com base no que vocês estão enviando para a gente, aí eu vou catalogar e eu vou colocar algumas. Poxa, o que o pessoal escreveu? Pô, isso aqui é interessante, ó. Isso aqui não foi uma boa linha. Tem que pensar assim, tem que pensar assado. Com base no que vocês escreverem, na nossa próxima aula, a gente já vai colocar para vocês aqui, sem indicar nomes, nem nada. Beleza? Então vamos lá, acompanhando comigo aqui, olha só. Então essa questão que nós montamos, né, que é o seguinte. Na prova do TJPR de 2013, a prova de analista, na parte objetiva da prova, eles colocaram esta charge aqui. Aí eu aproveitei e achei interessante, tá? Então vamos lá, leia juntamente comigo aqui, ó. Além de voo e ideia, o que mais perdeu o assento? O deputado do Castelinho. Então veja aqui uma pergunta e aqui uma resposta, beleza? Ok. Além de voo e ideia, o que mais perdeu o assento? O deputado Castelinho. Ok, tranquilo. Na sequência, nós temos a questão. Então, faça um print da questão aí, tá legal? Depois eu vou voltar naquele primeiro slide para vocês também fazerem um print, numa boa, tá? Para vocês pensarem o que escrever. Olha lá, o que você tem que fazer? Produzir um texto dissertativo argumentativo, você tem que dar sua opinião, tá? A respeito da charge. Para tanto, você deverá. Então, você vai ter que produzir um texto argumentativo a respeito da charge. Você deve, primeiro, conceituar a ambiguidade e esclarecer se ela é um vício de linguagem ou estilo. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que perceber é isso. Primeiro pedido. Você leu aqui, você enxergou a ambiguidade aqui? Além de voo e ideias, palavras voo e ideia, o que mais perdeu o acento? Aí a outra pessoa falou, o deputado Castelinho. Você entendeu a ambiguidade? Terror, o que é ambiguidade? Aí eu vou pedir a vocês, né, paciência. A gente não vai explicar o que é ambiguidade. Faça uma consulta na internet e tal, você vai verificar direitinho o que vem a ser a ambiguidade, para você poder, nesse caso, conceituar com as suas palavras. Não quero que você fique copiando coisas de outro lugar, nada disso. Faça o seu texto, conceitue da forma como você acha melhor, beleza? É o seu conceito daquilo que você considera. Você está fazendo a prova de português, né, para o nível técnico judiciário. Então você não tem que ter as palavras, né, a linguagem, né, que é esperado de um professor de português. Então você tem que conceituar livremente o que vem a ser a ambiguidade, beleza? Acompanhando comigo. E vai ficando sempre nessa... Ih, rapaz, até esqueci a palavra que eu ia falar para vocês aqui. Nesse questionamento aí. Olha lá. Conceituar a ambiguidade e esclarecer se a ambiguidade é um vício ou ela é um estilo de linguagem. Tá? Beleza. Quer dizer, se é algo intencional ou se a pessoa errou mesmo e acabou cometendo um vício de linguagem. Letra B. Identificar um elemento linguístico, quer dizer, a palavra que produz essa ambiguidade na primeira fala da charge. E você deve justificar. Cuidado, hein? O primeiro pedido é falar o que é a ambiguidade, esclarecer se ela é um vício ou não. O segundo pedido é identificar qual palavra ou expressão
que produz ambiguidade na primeira fala na charge. Tá aqui, ó. Nessa primeira fala aqui você tem que encontrar. Beleza? E você deve justificar. Isso aqui, ó, letra A é um parágrafo, letra B é outro parágrafo. Tá ok? Beleza. E a letra C? Agora, muito cuidado, hein? Evidenciar outro elemento linguístico, outra palavra ou expressão, da primeira fala que evita a ambiguidade. É um jogo, né, que a gente tem que observar. Então, o que eu quero falar para você aqui? O que a pedido da questão mostrou para você? Olha, houve uma ambiguidade, sim, mas se a gente analisar bem, a gente consegue evitar essa ambiguidade? Tem alguma palavra que, na realidade, se o interlocutor prestasse atenção, não haveria ambiguidade? É isso que eu quero que vocês achem. Acompanhando comigo, então, veja aí o pedido da questão, beleza? E aí você faz um print disso daí e tal, para poder acompanhar, tá? Beleza? E vou voltar aqui, ó, tá? Então é um comentário em cima da primeira, aqui, ó, na primeira fala, você tem ambiguidade e tem um elemento linguístico também que a evita, tá? Que evita, porque acaba sendo uma suposta ambiguidade, mas você consegue evitá-la aí, tá bom? Belezinha! Com isso, meus amigos, a gente finaliza essa nossa aula. Eu espero ter ajudado vocês, né, nessa busca aí, para a gente tirar todas as dúvidas a respeito dessa prova do TJPR. Espero que realmente vocês estejam gostando. Estou vendo aí, poxa, a quantidade de likes aumentou, o pidão de likes parou de pedir agora. Muito legal, muito bom, viu? E aí é o seguinte, na nossa próxima aula eu já começo com pelo menos 3 redações, tá? De vocês, sobre como que a galera tem escrito isso daqui, tá bom? Para você mostrar, opa, você tem uma noção, cara, como é que seria o gabarito disso daqui e tal. Com detalhe, nos nossos cursos não há esse tema aqui, a gente tem outros temas que a gente tem bolado, tá? E a pessoa vai escrevendo, então a gente vai bolando alguns temas, a pessoa escolhe um dos temas, escreve pra gente poder corrigir, tá legal? Belezinha, moçada? Então, a gente agradece demais a presença de vocês aqui. Na nossa próxima segunda-feira, a gente tem o nosso contato novamente. Nem precisa chamar, já sabe aí que a gente volta na segunda-feira que vem, às 19 horas, fazendo esse contato com vocês. Tudo bom? Meus amigos, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Valeu!